Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Segunda-feira, dia que fez o Senhor. Segunda-feira é um dia que a cultura nos ensinou a fazer o quê com ele? Odiar, né? Todo mundo odeia segunda-feira. Porque terça-feira já é quase meio da semana, quarta-feira já é o meio da semana, quinta-feira já está perto do final de semana, e sexta-feira hashtag sextou. Então o pior de todos é segunda-feira. Só porque essa é a segunda-feira que o Senhor marcou na agenda para mudar a tua vida, amém? Essa é a segunda-feira, quando a gente pensou que tudo estava perdido, quando nos foi tirado o domingo, e nem para dar uma voltinha no outro ministério você pôde. A sua igreja nem live fez. Você passou um tempo com a sua família, você fez um devocional com a sua família, e Deus nos trouxe para cultuar na segunda-feira, porque Deus é um Deus que não se prende a dias, e Ele está nos ensinando hoje, que Ele é um Deus que deve ser cultuado não só no domingo, mas na segunda-feira também. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando acaba o domingo, as luzes se apagam e fecha aquela porta, você pensa, acabou o domingo, acabou o pó de pirlim-pim-pim, acabou a unção, acabou a lágrima, acabou o abraçar o irmão e eu vou voltar para o batente novamente. Mas Deus não é um Deus que se prende a dias da semana, porque o que Ele está nos preparando é a eternidade. Lá não vai ter domingo, segunda, terça, quarta, lá vai ser eterno. Então se acostume a cultuar também na segunda-feira, porque se o governo nos tira o domingo, nós vamos para a segunda. Se Ele nos tira a segunda, nós vamos para a terça. Se Ele nos tira a terça, nós vamos para a quarta. E não importa o dia da semana, nós vamos cultuar. Se a porta é fechada, nós vamos cultuar em casa. Nós vamos para o meio da rua. Nós vamos sempre cultuar. Amém? Glória a Deus. Para os irmãos também estão conosco em casa, tenham todos uma boa noite. Amém? Que você possa estar fazendo culto aí também. Não é porque você está no seu sofá, na sua mesa, deitado na sua cama, que você não vai pegar a sua Bíblia, que você não vai fechar os olhos para orar, para adorar junto conosco. Você deve fazer um culto aí onde você está. Gostaria que você abrisse comigo em Salmos 46. Até o momento que eu estava sentado naquela cadeira, eu disse: ô Senhor, pregar salmo. Salmos são canções, são poesias, elas são cantadas. E Deus me impulsionou a estar trazendo essa mensagem nessa noite. E eu estava meio incomodado ali, daí a minha comadre Karine veio aqui e abriu salmo. O louvor começou cantando salmo, foi para outra música, salmo. Eu disse: tá, Senhor, já entendi, salmo 46, irmãos. O Senhor não sabe brincar, já entendi. Essa palavra aqui, ela veio em momentos de devocionais com o Senhor, em momentos em que eu estava orando e fazendo a leitura da Bíblia, e nos meus devocionais geralmente eu foco num capítulo, e eu vou profundo naquele capítulo. Eu quero saber quem foi que escreveu aquele capítulo, por que ele escreveu aquele capítulo, o que estava acontecendo na história quando aquilo foi escrito. E diz assim: ao músico-chefe dos filhos de Corá, Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação, ou na hora da angústia. Portanto não temerei mal algum, ainda que a terra seja removida, ou que a terra se mude, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Aí na sua Bíblia vai aparecer uma palavra em parênteses, escrito Selá. O que isso significa? O que é esse Selá que você encontra em alguns salmos? Como os salmos são músicas, cada vez que aparece a palavra Selá, significa que é um momento em que a bateria toca com mais força. Então é um momento em que as canções eram entoadas em guerra. Então sempre que aparecia a palavra Selá,
significa que os tambores tinham que entoar com maior volume. Então vamos ler novamente o versículo 3, entendendo que era o momento em que a música ganhava mais força. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com seu inchar, há um rio cujas águas alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo do tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagões enraivenceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá novamente. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagões, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e te louvamos pelo entendimento que tu vais trazer aos nossos irmãos e à minha vida, Senhor, através do teu Espírito Santo, e tudo aquilo que tu queres derramar, Senhor, a fim de nos ensinar a viver nesses dias conforme o teu querer, conforme a tua palavra, que o teu Espírito nos mova, Senhor, de acordo com o que tu estás movendo sobre a terra. Nós temos convicção, Senhor, que o teu Espírito está levando a terra a um determinado lugar, e nós queremos nos mover com ela, nós queremos nos mover com essa nuvem, aonde o Senhor está nos levando, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, para que nós possamos entender primeiramente o contexto que esse texto está falando, a gente precisa entender um pouco da história. O Salmo em nenhum momento fala o porquê que foi escrito esse Salmo, mas nas minhas pesquisas, a grande maioria dos teólogos acreditam que foi um momento em que está escrito, você não precisa abrir, em 2 Crônicas, capítulo 32, ou em Isaías capítulo 36 e 37, quando o rei Ezequias estava sobre o governo de Jerusalém. E naquele momento que o rei Ezequias está ali, a palavra diz em Isaías capítulo 36 e 37, que o rei Ezequias sofreu um desafio, ele sofreu uma ameaça do rei de Senaqueribe, o rei Senaqueribe. E nesse momento que ele recebe essa ameaça, através do seu general, Rabsaqué, ele chama algumas pessoas do reino de Jerusalém, e o rei Ezequias escolhe algumas pessoas ali que eram potenciais no meio do reino, e eles vão falar com esse Rabsaqué. E nesse momento, o rei Senaqueribe, ele já tinha destruído muitos e muitos reinos, e ele estava se aproximando de Jerusalém. E quando ele se aproximava de Jerusalém, o rei Ezequias começou a tremer a perninha dele, porque ele começou a ouvir o que Senaqueribe estava fazendo com outros povos. Ele veio vindo e foi destruindo. Então ele manda essas pessoas para falar com o general do exército dos assírios, e ele fala o seguinte: por favor, pelo Deus, o eterno, Deus Altíssimo, a qual nós servimos, tem como vocês ir embora? Só que já era plano e propósito de Senaqueribe tomar posse de Jerusalém. Então Rabsaqué fala: você não precisa abrir, eu vou ler. Em Isaías capítulo 36, versículo 13, ele diz assim: então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Por que Rabsaqué falou em judaico? Porque ele queria que o povo de Jerusalém escutasse
aquilo que ele havia de falar. E disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 18: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países o que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Essa foi a mensagem que ele falou em judaico, para que todo o povo ouvisse. Quem é o Deus de Jerusalém que pode livrar? Quem foi o Deus desse povo? Quem foi o Deus daquele outro povo? Quem foi o Deus do outro povo acolá? Vocês ouviram? Chegou aqui aos ouvidos de vocês o que aconteceu. E engraçado que Absaquele vai usar o próprio nome do Senhor. Ele vai dizer: quem é o Senhor? Ele, o próprio Senhor a qual vocês servem, está enganando Ezequias. O Senhor do povo, o Senhor que vocês servem, está enganando. Se você depois estudar mais profundamente, Rabsaque começa a negociar com o povo. Ele vai dizer o seguinte: em vez de vocês guerrearem contra nós, por que vocês não fazem o seguinte? Escolhem dentre vocês os melhores cavalheiros, escolham entre vocês os melhores cavalos e vem para o nosso time, que daí eu não vou matar vocês, vai ficar tudo tranquilo, porque os dias de Ezequias estão contados. Os dias de Ezequias acabaram sobre a terra. Então é melhor vocês irem servir Senaqueribe. Na continuação da história, que você vai ler em casa, Ezequias vai pedir socorro para Isaías, porque naquela época os profetas eram a voz do Senhor. E Ezequias coloca a roupa de saco, rasga suas vestes, e ele diz: o Senhor vai fazer eu passar vergonha. Que Deus é esse que faz o seu povo passar vergonha? E todo mundo entra em desespero. E aí entra os salmos dos coraitas, dos filhos de Corá. Esse povo que, enquanto todo mundo estava se desesperando, dizendo: nós vamos morrer, o que vai ser de nós? Nós vamos morrer, não, acabou para nós. O rei Ezequias tem que se entregar. Os filhos de Corá estavam dizendo: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na hora da angústia. Nós já entendemos o contexto da história até aqui. O que estava acontecendo para que este salmo fosse escrito. Agora nós vamos ver quem é esse povo que escreveu esse salmo. Quem eram os filhos de Corá? Quem eram esses músicos que estavam cantando uma canção em meio ao caos? Quem eram essas pessoas que decidiram compor uma canção que hoje nós estamos lendo, que hoje nós estamos ministrando, que hoje muitas e muitas canções foram entoadas baseado nesse texto? Para isso, eu quero que você vá comigo para Números, capítulo 16. Números capítulo 16. Diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filhos de Ruben,
prepararam os seus homens e se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. Então entendam primeiro, eles não escolheram a ralé. Uma bela manhã de sol, os coraitas se levantaram e falaram o seguinte: nós não estamos concordando com algumas coisas que estão acontecendo aqui no meio do deserto. Então vamos juntar a nata da nata da nata e vamos trazer para o nosso lado. Então essa congregação, os homens, os varões de renome, os bambambam do deserto, dizem assim, versículo 3: e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Percebam que a palavra congregar está se relacionando a uma pessoa. Eles se congregaram, ou seja, eles formaram uma congregação contra o líder. E lhe disseram: isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eles chegaram numa bela manhã de sol e falaram assim: Moisés, por que tu é o líder? Quem foi que te fez líder sobre nós? Todos nós não somos filhos de Israel? Todos nós somos santos. Então eu acredito que tem que ter uma votação. Quem foi que te fez líder sobre nós? Eles começaram a causar uma rebelião. Versículo 28. E disse Moisés: assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte de todos os homens, ou se forem vistados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que esses homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de falar essas palavras, a terra que estava debaixo dele se abriu, e a terra abriu a sua boca, e os engoliu com suas casas, e todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra o Senhor. Então Moisés teve uma ideia: então vamos fazer o seguinte, se não foi o Senhor quem me enviou, que nós morramos. Agora se eu que estou dizendo, sou enviado do Senhor, se eu estou aqui à frente de vocês, porque o Senhor me conduziu a isso, que o Senhor faça uma coisa nova. Eu acho que nem Moisés contava com o que ia acontecer. Então que o Senhor faça uma coisa nova, que a terra se abra, e que tudo que é de Corá caia. E depois de Moisés ter falado essa palavra, tudo caiu. As casas, os descendentes, tudo caiu. Só que agora eu queria que você fosse comigo lá no versículo 26. A partir do versículo 9. Números 26, versículo 9. Se você já leu o livro de Números, você vai saber que foi o momento em que Deus pediu para contar o povo. Deus começou a pedir para contar o povo todo. Então, as tribos tinham que se separar, e de cada tribo eram levantados homens, líderes, e esses homens contavam algumas pessoas para saber quantas pessoas tinham no exército,
e quantas milhões de pessoas haviam se multiplicado no deserto, porque durante o deserto Deus fez o seu povo crescer. E no capítulo 16, a gente viu o seguinte, que Corá se rebelou, e uma galera foi com ele, e todo aquilo que pertencia a Corá caiu, quando a terra se abriu no abismo. Só que daí quando a gente vai ler lá no capítulo 26, no versículo 9, as tribos estão sendo contadas. Aí eles começam a contar a tribo de Levi, e de repente chega no versículo 9 e diz assim: e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã foram os famosos da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão, na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor, não contra Moisés, mas eles se rebelaram contra o Senhor. E a história continua, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens, e eles se tornaram um sinal. Versículo 11, porém, os filhos de Corá não morreram. Quando eles foram contar o povo, os filhos de Corá não foram para o abismo. Tanto é que chamou a atenção de Moisés, que ele colocou isso à parte. Quando ele estava escrevendo, ele disse assim: ué, os filhos de Corá não morreram. E isso me chamou a atenção quando eu li isso. Por que os filhos de Corá não morreram? Onde estavam os filhos de Corá quando tudo aconteceu? Os filhos de Corá eram da tribo de Levi. E quando você lê o Pentateuco, você vai ver que a tribo de Levi era uma tribo que não tinha herança de terra, era uma tribo que não tinha muitas coisas como direito, porque a herança deles era o Senhor. Então, tudo que era relacionado à tribo de Levi estava no cuidado com o templo. Eles eram responsáveis a fazer o culto ao Senhor funcionar. Esses eram a tribo de Levi. Eram eles que eram responsáveis por desarmar toda a tenda. Eles armavam toda a tenda. Eles levavam a Arca da Aliança. Eles eram uma tribo separada pelo Senhor para serem responsáveis pelo templo. E os coraitas eram bisnetos de Levi. Então não eram assim uma descendência muito distante, eram próximos. Então eles sabiam exatamente o que eles deviam fazer. Só que naquela bela manhã de sol que eu me referi, os coraitas acordaram revoltados, mas os filhos deles não. Os filhos dele estavam onde eles não deveriam ter saído. Eles estavam cuidando das coisas do Senhor. Quando os pais deles se revoltaram contra o Senhor, os filhos deles estavam fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Os filhos deles haviam entendido a identidade que eles tinham, e eles pensaram: nós fomos chamados para estar aqui. E quando a gente vê lá no versículo 1 do Salmo 46, a primeira coisa que os coraitas falam é o seguinte: Deus é o nosso refúgio. Sabe por quê? Porque quando tudo estava acontecendo lá fora com os pais deles, sabe onde é que eles estavam? Escondidos no Senhor. Eu tenho certeza que naquele momento que tudo estava acontecendo, os filhos de Corá estavam bem quietinhos. Estavam escondidos em Deus. Talvez um chamou o outro irmão: não, vem cá, vem aqui. Lá fora o negócio está feio. Os nossos pais
se rebelaram contra o Senhor. Talvez eles pensaram: o que vai ser de nós agora? O que vai ser de nós? Estamos perdidos. Muito provavelmente, depois que tudo isso aconteceu, eles sofreram muito preconceito. O filho dos rebeldes. Não são esses os filhos de Corá, os que se rebelaram? Por que vocês não caíram também? Ei, Moisés, abre a terra que tem mais gente aqui para cair. Por que o Senhor separou eles? Ou melhor, por que Deus escondeu eles? Ou você acha que Deus não sabia que os filhos de Corá estavam escondidos? Os filhos de Corá não morreram. O que nós aprendemos com isso? Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo ao nosso redor. Não importa se tudo está se rebelando contra nós. Não importa se tudo é errado, se tudo dá errado. Não importa se nós estamos vivendo um período que parece que não acaba. 1 ano usando máscaras. 1 ano ainda escutando que nós devemos fechar o comércio, não devemos fechar o comércio. Abre igreja, fecha igreja. Abre escola, fecha escola. Até quando? Nós aprendemos que quando tudo ao meu redor parece errado, parece confusão, parece rebeldia, parece revolta, nós devemos fazer como os filhos de Corá. Fazer belas canções disso tudo. Porque quando o Salmo 46 foi escrito, se passaram muitos e muitos anos depois. Muitos e muitos anos. E existiam rótulos sobre eles. Por que aqui não está escrito os filhos de Levi? Por que os filhos de Corá? Porque havia um rótulo sobre eles. Os filhos daqueles que se rebelaram. Os filhos da rebelião. Os filhos da culpa. E talvez exista um rótulo sobre a sua vida, eu não sei qual é. Filhos do medo, filhos da covardia, filhos da vergonha. Filhos de um passado que você quer esconder, que você quer apagar, que você não quer lembrar mais. Mas que possamos aprender, como diz o Salmo 46, Deus é o meu refúgio. E sabe por que os filhos de Corá agiram dessa forma? Quando todo mundo começou a ficar louco, Senaqueribe vai nos matar, acabou para Jerusalém, acabou aqui para nós, é melhor a gente se render, a gente vai ser escravo, o Senhor esqueceu de nós. Os filhos de Corá sabiam que o Senhor não havia esquecido deles, porque eles já passaram por aquela circunstância, porque eles já passaram por algo muito parecido. Eles sabiam que o Senhor não havia os esquecido, e quando tudo parecia dar errado, eles começaram a cantar: ei, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia. Eles começaram a cantar. E talvez as pessoas começaram a falar: ei, vocês estão ficando loucos? Vocês, como diz um bom aranguense, vocês embaretaram? Vocês escutaram o que esse homem falou? Ele está dizendo que tudo está perdido. Não chegou aos vossos ouvidos aquilo que eles estavam fazendo com outros povos? É melhor a gente se render. Eles pegaram o seu tambor e começaram a falar: ainda que as águas rujam, ainda que se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar, há um rio
cujas águas não secam, e cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eles estavam andando contra a maré, eles estavam entoando. O problema, sabe qual é? É que as pessoas pararam de ter a sua própria revelação. Os filhos de Corá sabiam o Deus em que eles pertenciam. Eles conheciam a história. Eles haviam lido a história dos seus antepassados. Eles sabiam a identidade que eles tinham. E eles sabiam que existia um povo que um dia não foi engolido pela terra e que optou estar escondido no Senhor. E aquele povo esqueceu. E às vezes a gente tem esquecido também. A gente esquece o Deus a que a gente serve. A gente só lembra no domingo, no terceiro louvor. Ah, é verdade, eu sou crente. É verdade, vamos adorar ao Senhor. Aí na segunda eu esqueço, na terça eu esqueço, no meu trabalho eu esqueço. Quando os problemas vêm, eu não faço como os filhos de Corá, eu não entoo canções. Eu começo a fazer como qualquer outro. De Jerusalém, nós estamos perdidos. Agora o meu comércio vai fechar. Agora eu vou falir. Agora o Brasil vai quebrar. Agora, será que essa vacina vai virar jacaré ou não vai virar? Ai meu Deus, e agora? Fecharam a igreja de novo? Ai meu Deus, o que vai ser? Você conhece a história, querido. Isso é só uma das milhares de tribulações que o povo de Deus passou e ainda vai passar. Porque tudo que Deus faz é uma escola. Essa não foi a primeira pandemia. Se você foi um bom aluno na escola, se você completou o SEJA, você sabe que já teve outras. Ou você acha que durante a peste negra não tinha crente? Ou você acha que durante a gripe aviária não tinha crente? E agora, durante o coronavírus, tem crente? Tem povo que vem adorar com máscara sem reclamar. O quanto é difícil, às vezes eu vejo uns irmãos com a máscara aqui porque eu não consigo. Provavelmente aqui não estaria com os filhos de Corá, porque não entenderam que nós passamos por momentos difíceis, e esses momentos difíceis nos ensinam coisas a respeito do reino de Deus. Nós estamos passando por uma escola. Aproveite e seja aprovado, querido. Porque se você não for aprovado, vão vir outras escolas, até que nós sejamos aprovados. Então a matéria de hoje é a seguinte: sejamos como os filhos de Corá, que no momento de dificuldade, no momento em que a tribulação veio, eles adoraram ao Senhor. Não adianta, querido, lamentar também as coisas que aconteceram com a sua família. Talvez os filhos de Corá poderiam ter essa oportunidade. Ah, porque meu pai. Ah, porque minha mãe era assim, meu pai era assim, por isso que eu sou assim. A minha família nunca vai dar nada, porque a minha família é assim. Eles poderiam ter falado isso. A nossa sina é ser rebelde. A nossa sina é se rebelar contra tudo e todos. E convenhamos, eles tinham motivos para isso. O Senhor engoliu a família dele tudo. As casas, eles ficaram sem casas. O Senhor engoliu a casa deles.
mas eles entenderam que Deus é um Deus justo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus, Ele precisava praticar a sua justiça. Você já parou para pensar por que o inferno existe? Por que o inferno existe? O inferno não foi criado para mim e para você. Ele foi criado para todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Quando o Senhor fez o mundo, Ele não sonhava que os seus filhos fossem para o inferno. Aí você me pergunta, mas por que existe tantos versículos dizendo que se nós não andarmos em aliança, em comunhão com Ele, nós iremos para lá? Porque Deus é um Deus de justiça. E Ele precisa ser justo com os seus filhos, aqueles que escolheram ser aliançados com Ele. Deus é um Deus de justiça. Tanto é que em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, você não precisa abrir, a Angélica vai colocar aqui atrás, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ei, querido, não é porque o seu pai pecou que o pecado dele está sobre você. Então para de levar essa culpa. Às vezes nós vamos levando fardos e julgos dos nossos pais, da nossa descendência. O salário do pecado é a morte. Romanos já nos diz isso. Aquele que morre, aquele que peca, morre. Então busque e pratique a justiça. Agora, conhecendo o cenário histórico em que o Salmo foi escrito, conhecendo os compositores dos Salmos, vamos entrar na palavra. O Salmo 46, ele se divide em 3 partes. Em 3 partes que o Senhor se mostra como defesa do seu povo. O Senhor defendendo aqueles a qual Ele ama. Do versículo 1 ao versículo 3, é a celebração de Deus como defesa, mesmo que a terra seja abalada. Mesmo que tudo dê errado, o Senhor é a defesa. Do versículo 4 ao 7 mostra o Senhor como defesa, mesmo que as nações se enfureçam, mesmo que todos vão contra nós. E do versículo 8 ao 11 é a celebração de Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com o seu juízo, porque Ele vai vir. No versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 3 coisas que Deus é: refúgio, fortaleza e socorro. Refúgio e fortaleza, ela pode ser reformulada, ela pode ser entendida como uma defesa impenetrável. Quando eu estudo um pouco da história, você vai ver que o momento onde existia o refúgio era um lugar onde os soldados e o exército poderiam se esconder se algo desse errado. A fortaleza eram muralhas que eram construídas ao redor das cidades para defender os civis, os trabalhadores, aqueles que faziam a cidade funcionar. E socorro era um momento em que nada dava certo, quando você está em desespero. Percebam, aqui nós temos 3 escalas de avanço. Se o inimigo vai para frente e ameaça o exército, aquele que está defendendo a nação, o Senhor é refúgio para eles.
Se o inimigo chega próximo à cidade, o Senhor é fortaleza para essa cidade. Se o inimigo entra na cidade, o Senhor é socorro para essa cidade. Ou seja, não existe situação a qual o Senhor não nos defenda. São 3 escalas de defesa do Senhor. Se Ele destrói o exército, o Senhor é refúgio. Se Ele chega na cidade, Ele é fortaleza. Se Ele invade a cidade, Ele é socorro. O Senhor jamais abandona o seu povo. O Senhor jamais esquece os seus. No versículo 4 e 5 diz assim: há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos ou das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso de manhã cedinho. Deus não é um Deus ausente. Ei, Deus sabe o que está acontecendo na sua família. Deus sabe o que está acontecendo no teu interior, no teu íntimo. Deus sabe o que está acontecendo sobre as nações da terra. O Senhor não nos abandonou. Deus é um Deus presente. Ele está no nosso meio. E porque Ele está no nosso meio, Ele jamais vai deixar que nós sejamos abalados. Mas quando, pastor Éder, o Senhor vai vir? Desde antemanhã. Ou como diz a minha versão, desde bem cedo. Ei, no começo do dia o Senhor vai vir. Que dia é esse? O dia que Ele tem preparado para o teu socorro, para o teu refúgio, para a tua fortaleza. O dia que Ele vai chegar e vai te resgatar da onde você está. O texto ainda nos dá referência para que a gente não precise temer. Por mais que os pagões comecem a nos assustar, por mais que a situação, por mais que o coronavírus comece a chegar muito próximo da gente, por mais que a situação pareça que está tudo escuro, por mais que o luto chegue, a falência chegue, o desespero chegue. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos não significa que a gente tem que ficar quieto, não significa que a gente tem que ficar parado. Nós devemos continuar nos movendo para o propósito que o Senhor nos deu. Esse aquietai-vos significa que a gente tem que ficar em preparativo, nos preparando, porque Ele vai chegar. Desde o começo dessa pandemia, algumas vezes eu subi nesse altar e eu falava algo que queimava no meu coração. Para nós nunca foi quarentena, para nós é quartel-general, é QG. Se você já jogou um pouquinho de tabuleiro, se você já entendeu um pouquinho de história, você sabe que o QG é o quê? É um momento em que os soldados se reúnem, colocam um mapa na mesa e falam o seguinte: ei, o inimigo está avançando aqui, a gente tem que começar a colocar algumas peças aqui. Alguns soldados vão ficar de estratégia aqui nas escolas, outros soldados vão ficar de reserva aqui nas empresas, outros vão ficar aqui no envolva-se, outros vão ficar aqui na adoração, outros vão ficar aqui nas suas casas, nas suas famílias. Ei, é quartel-general. Não é momento da gente ficar, ai meu Deus, e agora? E agora? Não, está tudo acabado.
Não, agora está tudo desesperado, agora vai dar tudo errado. Não, agora a gente vai ter que usar máscara. Não vou mais no culto, agora eu só vou cultuar online, porque eu não consigo cultuar de máscara. Não, agora é isso, querido. Quartel-general. Aquietai-vos, não é ficar quietinho. Aquietai-vos é momento de estratégia. É momento que a gente vai repensar. O inimigo tem um plano. Eu sempre falo, se você se desviar hoje, você sabe para onde é que você vai. Eu sei o que vai acontecer com a minha vida se eu me desviar. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida se você se desviar. Sabe o que é isso? É o plano que Satanás tem para você. Às vezes a gente canta e acredita, né? Deus tem um plano sobre a minha vida. Aleluia, Deus tem um plano. E amém, Deus tem um plano. O diabo também. Mas você tem um plano? Nós temos tido planos. O mundo está conturbado. E os filhos de Deus, quietinhos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos. Serei exaltado na terra. Ele vai ser exaltado na terra. Querido, para nós encerrarmos, aonde a gente tem colocado nossa confiança? Em quem nós temos confiado? Quando tudo diz não. Quando as circunstâncias, quando você ainda insiste em ligar a televisão, porque não deveria estar ligando mais, mas quando você insiste em ligar a televisão e você vê, não, agora, meu Deus, o gráficozinho só sobe. Mais e mais mortos, mais e mais vítimas, e o desemprego, e o seguro emergencial, e é Moisés e é Bolsonaro, é Moisés de um lado, Messias do outro, Jesus. E agora? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará. A gente está ficando quieto e confiando unicamente, exclusivamente no Senhor. O Senhor tem sido exaltado em nossa vida. Querido, nós acreditamos mesmo em Deus? Ou nós nos acostumamos com o mover almático? O que é o mover almático? Nós nos acostumamos em vir no culto, não em cultuar. Nós confiamos mesmo em Deus? Nós temos confiança de que Deus tem o melhor para nós? Mesmo que o melhor para nós não é aquilo que a gente pensa que é. Os filhos de Corá sabiam e confiavam no Senhor. Para encerrar, o louvor já pode ir subindo. Quero contar uma história para você, que eu ouvi de um pastor amigo meu, que conhecia, você pode continuar sentado ainda, que conhecia um casal de missionários, que foram fazer missões num país longínquo da África, e eles ficaram naquela missão durante 30 anos, foram adultos, e voltaram idosos para o seu país de origem. E quando eles estavam vindo, eles pegaram um navio de terceira classe, e enquanto eles estavam vindo, eles estavam olhando aquela imensidão do mar, e eles pensaram em tudo aquilo que o Senhor fez. 30 anos de missão, 30 anos, quantas almas salvas, quantas pessoas nós ganhamos para Cristo? Quantas pessoas nós retiramos da escravidão, da miséria espiritual?
olhando para aquela imensidão do mar. E o marido olhou para sua esposa e falou: com certeza, quando nós encostarmos em terra, quando nós chegarmos no porto, nós vamos ser recebidos por uma grande festa. A igreja vai estar esperando com grande celebração. Afinal, eles nos serviram durante esse tempo, nos ajudaram, então eles vão estar celebrando. Quando eles estavam chegando próximo ao litoral, eles começaram a ouvir sons festivos, balões, foguetes, bandeiras e uma banda cantando. Ele olhou para sua esposa, abraçou ela e falou: viu? Olha só, sabia que a igreja não ia dar para trás. Eles estão aqui para celebrar a nossa vinda, tudo aquilo que a gente fez. Só que eles estavam na terceira classe. As pessoas foram descendo. Quando eles chegaram, não haviam mais balões, não haviam mais bandeiras, alguns pedaços de foguete jogados no chão, muitos confetes, e não tinha mais banda. Os dois ficaram muito decepcionados. Pegaram as suas malas, chegaram na sua casa cheia de poeira, abriram. O marido olhou para sua esposa, já idosos, e ele falou para ela assim: ó, eu vou andar um pouco na rua, vou ver como é que está a vizinhança, eu vou espairecer. Quem sabe você pergunta aí para o seu Deus se Ele lembra de tudo que a gente fez por Ele durante esses 30 anos. Se Ele lembra o preço e as renúncias que nós tivemos por esses 30 anos de ministério. Que Ele não foi capaz de preparar um bolo para nós. Pergunta aí para esse Deus enquanto eu vou andar. Ele andou durante meio período. Quando ele chega no fim da tarde, a sua mulher estava mexendo alguma coisa na cozinha. Ele abre a porta, tira o seu sapato e fala assim: ei, falou com o seu Deus? Perguntou se Ele lembrou de nós? Ela, sem virar para ele, falou assim: falei. E ele te respondeu alguma coisa? Sim, ele falou: nós ainda não chegamos em casa. Existe uma festa esperando, nos esperando. Não importa o preço que você está pagando. Tá difícil, tá doendo, mas que sejamos como os coraitas nessa noite. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar. Quando tudo diz contrário, a nossa confiança está no Senhor. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé.